Olá! Estamos no nosso 6º dia na nossa prática diária com o Kirtan Kriya, para a gente ter mais clareza mental, para a gente ter mais calma para lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Bom dia a todos, eu sou a Alessandra e hoje vou guiar vocês nessa meditação de 12 minutos. Ok? Antes da gente começar, eu quero contar um pouquinho da minha experiência com essa meditação. Talvez inspire você que está aí sem saber se você começa, não começa a fazer, se você está dando aquela preguicinha assim de pensar, puxa vida, 40 dias, ter que meditar 40 dias, 12 minutos, isso não é para mim. Aquelas coisas, né, que a gente pensa. Então, eu vou contar um pouquinho rapidinho antes da gente começar com o nosso aquecimento. Bom dia a todos, bom dia Prem Bhagat. Eu não vou conseguir enxergar daqui, mas me desculpem, mas bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, eu conheci essa meditação e o Kundalini Yoga há uns, talvez 13, 14 anos atrás, faz um bom tempo. E naquela época a gente não ouvia falar muito de meditação, nem de yoga, tá? A gente tinha internet, claro, mas não era como hoje, né? Você entra no YouTube e você vê todos os tipos de yoga imaginável, todo tipo de meditação. Isso não acontecia naquela época. Então eu tinha uma noção vaga sobre o que era yoga e meditação. A minha ideia de meditação era a seguinte, talvez seja a sua também. Eu tinha que ficar sentada numa posição de lótus e ficar sem pensar. Isso para mim era uma coisa inviável, assim, porque a cabeça fervilhava o tempo inteiro os pensamentos. Eu acreditava que era a forma de eu resolver meus problemas, era pensar, saber, tô aqui, quero ir para esse tal lugar, e vai ser dessa forma. Era assim que eu pensava. Eu estava passando por uma época bem conturbada, pessoal. Eu não conseguia sair de um relacionamento que não estava bom e a coisa não estava funcionando. E a minha amiga, que é a Valéria, que guiou vocês ontem, a gente já se conhecia, ela estava começando no Kundalini Yoga. E ela me falou que estava praticando Kirtan Kriya e que ela estava se sentindo muito bem. E se eu não queria experimentar? Primeiro, assim, eu falei, o quê? Eu vou sentar e vou ficar sem pensar? Não, isso não é pra mim. E ela me explicou como é que funcionava. Então eu tenho um mantra, então eu tenho que ficar atento, eu tenho um movimento de mãos, então eu tenho que ficar focado. Então eu imaginei que seria uma boa forma de eu começar essa prática. Eu já tinha tentado tudo para sair daquela história, porque quando você não consegue, você está dentro de um processo de ansiedade muito grande, que era o que eu estava vivendo, a tendência é só ficar pior, a tendência é só piorar. Então, eu decidi fazer. Eu vou confessar para vocês, não foi nada fácil não, foi bem desafiante. Sentar para meditar, mesmo que com um mantra, tinha dia que a mente, ela falava assim, pra que você está sentado aí? Pra que você está fazendo isso? Isso não vai resolver. Você tem que pensar, você tem que resolver, você tem que ir lá na pessoa e falar aquilo que você está sentindo e tal. Mas enfim, eu já tinha tentado e não tinha conseguido. Aquilo ali era a minha opção. E eu persisti. E o que eu pude observar ao longo do processo é que realmente eu comecei a ter mais clareza, entende? Eu conseguia, quando eu parava para pensar sobre o que eu estava vivendo, eu conseguia saber claramente aonde eu estava e aonde eu queria ir. Então, os argumentos internos que eu precisava para sair daquela história, elas começaram a ficar mais claros para mim. E eu consegui sair daquela história. Então, assim, eu fiquei muito impressionada, porque até então eu era muito cética, né? E mudou muitos conceitos a respeito da meditação.
E eu gostei tanto, e os efeitos não só na mente, né, como no meu corpo também, eu percebi que eu estava com muito mais disposição para fazer as coisas do dia a dia. No trabalho também eu estava mais atenta, mais focada, e eu quis fazer e quis aprender mais sobre Kundalini, sobre Yoga. Tanto é que eu comecei a praticar e depois eu quis saber mais ainda, e aí eu fiz o curso de formação. Então, se você não tiver muito estimulado, você que está aí comigo agora, ou você que está assistindo depois, não tiver muito estimulado, com aquela preguiça mesmo, vale a pena tentar. Vai ter os desafios natural de qualquer prática que você inicia, a mente vai ficar te perturbando, com certeza, mas se você focar, se você decidir começar, eu te garanto que os efeitos vão ser maravilhosos em você, na forma com que você lida com as suas questões, ok? Então, sem mais conversa, a gente vai para a nossa prática. Vamos dar uma aquecida no corpo antes da gente começar? Então, eu convido vocês a se sentarem de forma confortável, ou na cadeira, ou no chão, onde você estiver. Alonga bem a sua coluna, a gente vai aquecer o nosso tronco, então entrelace assim as suas mãos, tá? E apoia-las aqui na sua nuca. Então, aqui o seu peito vai ficar bem aberto. A gente vai virar para a esquerda, gira o seu tronco para a esquerda, inspira e solta o ar girando para a sua direita, ok? Então, vamos começar? Então, gira para a esquerda, inspira, solta o ar. Vamos fazer só por mais alguns segundos. Inspira e expira. Isso. Isso. E vem até o centro. Para no centro. Inspira. Segura o ar um pouquinho. Abre bem o seu peito. Isso. E expira. E relaxa as suas mãos. Deixa as suas mãos apoiadas aqui nos seus joelhos. A gente vai rotacionar os nossos ombros. Então, inspira para trás, solta o ar. Vamos coordenar a respiração com o movimento. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Isso. Inspira. Isso. De novo. E agora para frente. Isso. Inspira. Expira. Isso. Muito bem. Relaxa agora. Começa a movimentar. A gente vai fazer um círculo com a nossa cabeça para aliviar as tensões aqui do nosso pescoço, aquecer para a gente começar a nossa prática. Então escolhe um lado, inspira e solta o ar, sempre coordenando o movimento com a sua respiração. Inspira, expira, inspira e solta o ar. Mais uma vez. E agora para o outro lado. Tenta fazer um círculo bem amplo, para alongar bem essa musculatura do seu pescoço, musculatura dos ombros.
bem. É sempre interessante para qualquer prática que a gente for fazer, a gente sempre aquecer o nosso corpo. Isso ajuda a gente a nos manter firmes no nosso propósito de meditar, ok? Então, antes da gente fazer a nossa meditação, a gente vai entoar o nosso mantra, que é o mantra que nós usamos para toda vez que a gente começa uma prática dentro do Kundalini Yoga, que ele ajuda a gente a conectar com a nossa consciência, com o nosso professor interno. Então, traz as suas mãos aqui em frente ao seu peito, com os polegares tocando bem no centro do seu peito, alonga bem a sua coluna, fecha os seus olhos. Inspira profundamente pelo seu nariz, expira e expira. Isso, mais uma vez. E expira. E agora, para entoarmos, inspira profundamente. Om Namo Gurudev Namo. Inspira profundamente. Expira. Isso, bem? Estamos prontos para começar a nossa prática. Nós vamos usar, para você que está aí com a gente pela primeira vez, nós vamos usar um mantra que é o Sa, Ta, Na, Ma, que significa nascimento, vida, morte e renascimento. E a gente vai usar o mudra, que é as posturas das mãos associadas. Então isso ajuda a gente ajuda bastante a gente manter o foco na meditação. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro a gente vai começar entoando. Então nós vamos fazer assim, Sa, começando com o dedo indicador, Sa, Ta, Na, Ma, ok? Depois nós vamos sussurrar, Sa, Ta, Na, Ma. E depois nós vamos continuar com o movimento das mãos, mas a gente vai fazer isso mentalmente, ok? Então eu vou colocar o mantra e o mantra vai passar por cada parte, vai ser bem tranquilo da gente fazer, ok? Então podem ficar na postura, põe as suas mãos aqui, feche seus olhos, alonga, vê se você está com a sua coluna bem alongada. Inspira profundamente pelo seu nariz. Expira. Sa
agora sussurrando.
E inspire profundamente. Expira. Inspira tudo. E mais uma vez inspire. E solta. E solta tudo. Expira, 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 expira. Muito bem. Vem abrindo os seus olhos. Tudo bem? Muito bom. Espero que vocês estejam conosco nesses 40 dias, ou agora, ou às 7 horas da manhã, ou então num horário que seja o melhor para você, mas que você pratique conosco. Aproveita essa oportunidade de fazer juntos. Quando a gente faz algo que ainda é desafiante para a gente, quando a gente tem a companhia de uma outra pessoa, isso fica um pouco mais fácil. Então aproveita, vem com a gente. E a gente sabe que quando mais pessoas se unem com o mesmo propósito, isso fortalece, isso potencializa toda a frequência, aquela energia que a gente está gerando, ok? Então, traz para a gente finalizar, traz as suas mãos. Nós vamos fechar a nossa prática de hoje, projetando as melhores energias para o nosso dia. E a gente vai finalizar entoando o mantra Sat Nam, que Sat é verdadeiro e Nam significa identidade. Então, traz as mãos aqui, em frente ao seu peito, inspira profundamente. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Muito obrigado pela sua companhia. E amanhã nos vemos aqui às 7 horas. Tchau, tchau. E até a próxima.